A gravação foi... Seguindo aí para mais uma palestra do CONENF, gente. A gente vai receber agora uma palestra de mais um acadêmico de enfermagem. Quem que é, Giovana? A gente vai falar agora com o Igor Almeida, acadêmico de enfermagem e empreendedor no ramo de estudo. O Igor é um fenômeno, né? Ele é discente do 8º período de curso de enfermagem e ainda na graduação ele já conquistou 2 aprovações em concursos e residências. Lá no perfil dele ele traz metodologias e estratégias de estudos e é um autor e idealizador também de um plano de estudos personalizado. Vai ser muito bom. Não, como a Giovana está falando, o Igor, ele é simplesmente um fenômeno aí da enfermagem. Vamos assistir agora da palestra dele. E qual que é o tema da palestra? O Igor Almeida ele vai falar, então, sobre a aprovação em concursos e residências de enfermagem, o aprendizado pela ciência do saber. Pessoal, aproveita muito aí a palestra do Igor, porque o moleque ainda nem formou e já passou em um bocado de coisa. Vamos lá! Mais uma palestra aí da 4ª edição do maior Congresso Nacional de Enfermagem. Olá, enfermagem! Olá, futuros aprovados! Eu sou o Igor Almeida, responsável pelo perfil Enferigor lá no Instagram, e aqui no CONENF, o Congresso Nacional da Enfermagem, estou para representar mais uma ilustre palestra. Então, vamos lá. Dando início à minha palestra, como já falei, já me apresentei, me chamo Igor Almeida, atualmente sou acadêmico em enfermagem e empreendedor no ramo de estudos, lá no meu perfil Enferigor, coloquei ali a logo ali embaixo, do meu perfil do Instagram, e a minha palestra leva como título a aprovação em concursos e residências de enfermagem, o aprendizado pela ciência do saber. Então vamos aqui desmistificar os estudos para concurso, para residência, além de pontuar as diferenças sobre esses 2 processos, para que você que está aí me assistindo, acadêmico, profissional de enfermagem, saiba o direcionamento que você pode ter na sua escolha profissional, certo? E aí, me apresentando um pouquinho mais para que vocês me conheçam, né? Falando um pouco mais sobre quem eu sou. Como eu já falei, meu nome é Igor Almeida. Atualmente eu sou discente de enfermagem do 8º período. Já acumulo 2 aprovações, uma em concurso e uma em residência ainda na graduação, pelo esse processo aí da ciência do saber, e justamente por isso que eu falo sobre esse processo lá no meu Instagram, sobre estudos, aprendizado, a questão da neurociência, enfim, vamos pontuar sobre tudo isso aqui nessa palestra. E atualmente eu sou empreendedor no ramo de estudos lá no meu perfil, e essas minhas 2 aprovações, eu até pontuo aqui no próximo slide, pontuei aqui nos tópicos, mas especificamente quero falar sobre elas aqui nesse próximo slide, que a minha primeira aprovação foi como trainee na residência multiprofissional em saúde da família, lá na Universidade Estadual de Ciências de Saúde, aqui de Alagoas, do meu estado, né, a Uncisal. Isso já foi em 2020, e agora em 2021 eu fui aprovado no concurso da Secretaria de Saúde, também aqui do estado de Alagoas. Então são essas 2 aprovações que eu já acumulo aí na minha graduação, e por isso eu gosto tanto de falar sobre o processo do ensino-aprendizagem, sobre a neurociência, sobre o processo de estudos efetivo como um todo, né? Para que você também possa encontrar aí a sua sonhada aprovação para concurso, residência, enfim. Com direcionamento adequado, a gente consegue ir longe, certo? E aí, dando continuidade para falar sobre residência versus concurso, para que você tenha essa diferenciação na sua mente e saiba aí, como eu mesmo pontuo, qual a diferença entre eles e o que você deve levar em consideração no momento da sua escolha. Tem aqueles acadêmicos e profissionais que já têm definido o seu objetivo, concurso, residência ou até mesmo a associação dos estudos para ambos, mas tem aqueles também que têm as suas respectivas dúvidas, tem aí certas indecisões, inseguranças, enfim. Aqui eu vou tentar sanar todas as dúvidas sobre ambos os processos, suas respectivas diferenciações, certo? Então, começando a falar primeiro da residência, ela nada mais, nada menos do que é um programa de pós-graduação, assim, não assim como, né, mas vamos dizer que assim como essas pós-graduações que você paga, no final você vai sair com aquele título de especialista, mas conforme tudo que eu vou falar aqui, você vai ver que o peso de uma residência é muito maior do que uma pós-graduação qualquer aí,
fora que você tem, né? O profissional de saúde que tiver residência, ele vai ter um conhecimento, uma bagagem, né, muito maior. Enfim, esse programa de pós-graduação, ele pode ser dividido em dois tipos, como eu pontuo aqui, um programa multiprofissional ou um programa uniprofissional. Uniprofissional e multi, né? Que basicamente o uniprofissional vai ser aquelas residências direcionadas àquela área da saúde específica, então, por exemplo, a residência em enfermagem obstétrica. E aí vai ser só enfermeiros naquele programa de pós-graduação. Ou, por exemplo, o que eu fui aprovado, que foi o multiprofissional de saúde da família, que inclusive é o meu objetivo como futuro profissional. E aí, nesse multiprofissional, como o próprio nome já diz, né, você olha para a etimologia da palavra, você já imagina várias profissões, certo? E esse programa de pós-graduação, ele é na modalidade lato sensus, então, diferente do mestrado, que é stricto sensus, a residência ela é lato sensus, certo? É destinada a profissionais da área da saúde, como eu já pontuei aqui. O seu funcionamento pode ser em instituições de ensino superior, né, as IES, ou pode ser também em unidades de saúde. Isso a gente pode estar falando de hospitais, UBSs e até mesmo secretarias de saúde, que inclusive vejo muitas secretarias de saúde organizando o processo de residência. Então, se você já tem esse objetivo definido, ou quando você tiver esse objetivo definido para a residência, você vai estar aí percebendo que vai existir diferentes tipos de instituições que vão estar ofertando esse processo para você. Em negrito eu pontuo como funciona a organização da residência, né? Ela tem a carga horária semanal de 60 horas. E aí você olha pra mim, você imagina que é uma carga horária muito puxada, né? Geralmente a carga horária de trabalho de um profissional não passa das 40 a 44 horas, né? Em CLT. Mas a residência, né, como um programa de pós-graduação, tem aí essa carga horária um pouco mais puxada por ser uma pós-graduação. E só nesse aqui você já vê a diferença, como eu falei lá no início, das pós-graduações comuns que você paga, né, para poder receber o seu título no final, justamente porque nessa carga horária um pouco mais puxada, você tem a distribuição média de 80% prática, na sua prática profissional, e 20% direcionada à teoria, né? E nessa porcentagem que eu acabei de falar, a gente tem a distribuição em 2 anos consecutivos de dedicação exclusiva. Então você não vai trabalhar por fora, você até pode estar fazendo alguma outra especialidade a depender de como é a carga horária da sua residência, né? Porque tem umas que distribuem essas 60 horas e no final sobra algum dia para você. Caso você queira aí se sufocar, ou enfim, você esteja tranquilo com o seu rendimento na residência. Mas a dedicação exclusiva para os profissionais é aí um destaque na residência. A gente também tem uma bolsa, né, que é uma das coisas que auxilia muito o residente, né, o profissional residente. E atualmente essa bolsa ela teve uma atualização. Até ano passado ela estava no valor de 3.800, eu acredito. E esse ano ela teve uma atualização e o seu valor atual está em R$ 4.106,09 mensal para todas as áreas. Com os descontos aí em impostos, esse valor ele desce para mais ou menos 3.600. Então a gente já vê aqui todo o diferencial da residência para você já dar uma focada aí nesse processo, despertar o seu interesse e quando terminar essa palestra aqui, correr para procurar uma possível especialidade que você tem interesse. Na União Multiprofissional, no seu estado, na sua cidade, enfim. O Brasil todo oferta esse processo. Referente de como se organiza o processo seletivo da residência, a gente pode distribuir o processo seletivo em 3 fases. A prova objetiva, a prova de título e os recursos e resultados, que aí já é no final, quando você já está prestes a entrar, a depender da sua dedicação. E aí quando a gente fala sobre a primeira fase do processo, né, do ingresso para a residência, a prova objetiva ela é constituída por conteúdos direcionados àquela área de atuação do profissional. Enfermagem, físio, médio, odonto, enfim. E aí vão existir instituições que colocam só conhecimentos gerais, só conhecimentos específicos, e vão ter instituições que vão colocar os conhecimentos gerais específicos. E aí, abrindo uma observação para que você entenda a questão de conhecimentos gerais e específicos direcionada à residência, geralmente os conhecimentos gerais, eles englobam legislação do SUS, políticas ministeriais,
e saúde coletiva. Já vi processos de residência que englobam língua portuguesa, mas não são todos. Acho que é a minoria. E os conhecimentos específicos, o nome já diz, né? Vai ser direcionado à sua área de atuação. Eu, por exemplo, né, futuro enfermeiro, estarei fazendo a minha prova com os conhecimentos específicos da minha área de enfermagem, certo? E aí vai depender do processo seletivo a qual você tem interesse, a qual você quer ingressar. E aí vai estar lá no conteúdo programático quais vão ser os conteúdos a serem cobrados na sua prova, certo? Falando sobre o segundo processo, né, a segunda fase para o ingresso na residência. Vou tomar minha água aqui. Enfim, falando sobre aqui essa segunda fase para o ingresso na residência, a prova de títulos, ela se constitui de uma análise quantitativa dos seus certificados acumulados durante a graduação. Que inclusive essa observação, esse destaque para o durante na graduação, as residências elas tendem, e eu acho que eu nunca encontrei uma residência que não pontua isso, nenhum processo seletivo, que pontua essa questão que os certificados para as provas de títulos, eles devem ser em sua maioria acumulados durante a graduação. Então, eventos que você participe, trabalhos que você apresente, artigos que você publique, monitorias, iniciação científica, projetos de extensão, deixa eu ver o que mais, ligas acadêmicas, enfim, tudo quanto abrange atividades extracurriculares, cursos de aperfeiçoamento também, enfim, tudo que abrange atividades extracurriculares que você acumula durante a graduação vão servir aqui, ó, para a sua prova de títulos. E aqui eu já trago uma dica para essa parte em específica. Se você está na graduação e já despertou o seu interesse para o processo seletivo da residência, já começa a preparar o seu currículo direcionado ao processo seletivo a qual você quer ingressar. Porque o barema, que vai ser a lista de títulos que cada processo seletivo vai pedir como base para o ingresso da residência, é diferente. Geralmente são as mesmas atividades, mas cada atividade vai ter um peso a depender do processo seletivo. Então, se você já é profissional, como eu falei, tem essa questão dos certificados acumulados durante a graduação, dificilmente você vai conseguir sair da onde você está. Mas se você ainda está na graduação, já despertou seu interesse para fazer residência, se liga, olha lá o barema do processo seletivo ao qual você tem interesse e vamos preparar esse currículo para o processo que você quer ingressar. Eu mesmo que comecei a estudar no 5º período da faculdade, hoje eu estou no 8º, já comecei a preparar o meu currículo direcionado ao processo seletivo a qual eu quero ingressar e também referente a esse barema, né? Então, a chance de você ser aprovado quando você na graduação já desperta esse interesse é muito maior. E aí você já prepara seu currículo e não tenha desculpa de quando formado dizer que seu currículo aí não está legal, não está bom, certo? Enfim, essa foi a observação, uma dica para vocês aí que eu falo lá no meu Instagram, que eu falo para os meus alunos, certo? Referente à fase final, ao terceiro processo que finaliza para a sua entrada na residência, o processo de recursos e resultados, é a última fase, né, desse processo para o ingresso na residência. E este é o período em que os recursos são disponibilizados posterior às fases anteriores, né, a prova objetiva e a prova de título, para que seja levantado os recursos. Sejam esses recursos direcionados à prova, sejam esses recursos direcionados aos resultados parciais dos títulos. Porque em ambos os processos, prova objetiva e prova de títulos, você pode entrar com recursos caso você não concorde. Na prova objetiva, com alguma questão, a depender do gabarito parcial. E na prova de títulos, a depender da sua pontuação de acordo com o barema, caso você não concorde com a pontuação que você tem recebido também, certo? Referente aos prós e contras do processo da residência, como prós, a gente pode estar aí destacando que essa é uma especialização remunerada, então, diferentemente das pós-graduações que eu falei que você paga para poder estudar e receber o seu título, na residência, essa é uma especialização remunerada. Não como um vínculo profissional, mas é uma bolsa de auxílio ao residente que vai estar ali atuando, certo? Além de que a residência ela oferta essa experiência profissional, você já formado, né? Só vai estar atuando como residente o profissional já formado legalmente.
E aí, com aquela carga horária semanal que eu pontuei, a gente tem muita teoria, tem muita prática, então a experiência profissional é riquíssima, justamente por essa soma aqui, né, da teoria com a prática. Referente aos contras, né, eu coloquei 2 pontos aqui contra a minha vontade, porque eu sou um defensor unânime da residência, certo? E aí, como contras, a gente tem a exaustiva carga horária e a dedicação exclusiva. Já vi muitos colegas profissionais, seja da enfermagem ou seja de outras áreas do conhecimento, que abriram mão da residência, e é a coisa mais comum do mundo que a gente vê, pessoas que se sentem exaustas com aquela rotina, são 60 horas semanais, e a gente coloca isso no papel porque às vezes a carga horária ela pode se estender um pouquinho, né? A gente sabe que não pode, mas às vezes se estende a depender da demanda do serviço, porque nós, como profissionais da saúde, não vamos deixar a demanda a Deus dará, certo? E a dedicação exclusiva, justamente porque eu vejo muitos residentes, muitos profissionais que saem da sua respectiva cidade, do conforto da sua casa, para atuar como residente em outro local, em outro município, em outro estado. E aí essa bolsa é um valor significativo, mas a depender de onde você more, esse valor às vezes não dá para manter as suas condições de vida, né? Então essa dedicação exclusiva de você não ter nenhum outro vínculo profissional tá aí como mais um ponto de contra, né? E passando agora para o concurso, já pontuamos sobre a residência. O concurso é outros 500, são 2 coisas totalmente diferentes, mas eu falo sobre os dois porque ambos são oportunidades profissionais e para ambos o processo de ingresso vai ser basicamente o mesmo. Então tu tem que estudar, tu vai passar praticamente pelas mesmas fases, certo? E aí o concurso ele é um processo seletivo de candidatura para um emprego oferecido pelo governo em uma das suas 3 esferas. Então, esfera nacional, esfera estadual e esfera municipal. Essas 3 esferas, elas podem estar oferecendo concurso, e aí, a depender do concurso que você quer ingressar, ele vai estar aí em um desses níveis, né? Seja em uma instituição de saúde, em qualquer um dos níveis, né? Primário, secundário, ou até mesmo Secretaria de Saúde também oferta, certo? Enfim, vai estar englobado em alguma dessas 3 esferas do governo, ok? O concurso, esse processo seletivo, ele é destinado a todas as áreas profissionais, seja de ensino médio ou ensino superior. Ensino médio, né, vão ser aqueles concursos que não solicitam a graduação, e de ensino superior você vai ter que ter aí concluído a sua graduação para poder ingressar. Lembrando que, né, deixa eu pontuar aqui que eu, como aprovado em um concurso de ensino superior, não terminei a graduação. Mas assim como a residência, você pode se inscrever, a não ser que eles peçam como pré-requisito o seu diploma antes da execução da prova. Você pode fazer a sua prova, pode testar os seus conhecimentos, assim como eu fiz, mas para ingresso no concurso, por exemplo, para a sua respectiva investidura no seu cargo efetivo, você tem que ter terminado a sua graduação para cargos de ensino superior. Tem aqueles concursos que são de ensino médio, né, que no caso, como estamos falando sobre residência e concursos direcionados à enfermagem, a gente não vai estar englobando, mas eu trouxe aqui a nível de conhecimento, ok? E aí, na enfermagem, esses concursos eles podem ser direcionados a cargos assistenciais ou de gestão. Como eu falei ali no começo, né, eles podem estar englobados em um dos 3 níveis de atenção, de assistência à saúde ou de gestão na Secretaria de Saúde, por exemplo, em uma das 3 esferas que eu também pontuei, certo? E aí no concurso, as normas de atuação, elas são regulamentadas pelo regime jurídico dos servidores. Então, a gente tem regime jurídico a nível nacional e também tem regime jurídico estadual e municipal, a depender do concurso que você for fazer, né? A gente tem essa descentralização também referente ao concurso que a gente vê na saúde, de cada nível da esfera do governo, colocar o regime jurídico, as normas que vão estar regulamentando o trabalho do servidor público. E aí, referente à média salarial para o enfermeiro concursado, isso aqui é só a média, pode ser menos, pode ser mais, a gente encontra isso a depender do concurso que você quer ingressar. Vale aí você dar essa pesquisada. O valor salarial, ele varia entre R$ 1.400 a R$ 8.000. Como eu já pontuei, podendo ser mais, podendo ser menos também. Podendo ser menos que isso, inclusive é um absurdo, enquanto a gente aqui está na luta pela aprovação do piso salarial, né?
mas a gente vê de tudo quando se fala principalmente da nossa atuação como enfermeiro, né? É um absurdo, infelizmente. E aí, referente ao processo seletivo no concurso, também, assim como a residência, a gente tem os 3 processos seletivos com algumas informações diferentes também entre eles, porque aqui o concurso vai ter as suas especificidades, ok? E aí, na prova objetiva, também a primeira fase para investidura em um cargo público. A prova também é constituída por conteúdos direcionados àquela área de atuação, com conteúdos generalistas ou específicos. Porque no concurso, na residência, você está ali seguindo para sua especialização, né? Você profissional generalista ou você profissional especialista que esteja ali buscando uma subespecialidade, né? E aí no concurso, eles também podem ser direcionados a cargos assistenciais generalistas na enfermagem, por exemplo, né? Enfermeiro plantonista, enfermeiro diarista, ou ela pode estar pedindo um pré-requisito, né, que vai ser justamente aquela especialização, por exemplo, o enfermeiro obstetra ou o enfermeiro especialista em saúde da família. E aí, nesse ponto, quando a gente fala de cargos públicos que solicitam essa especialização, a residência ela entra como uma pontuação maior do que os programas de pós-graduação comum. E, inclusive, já vi processos seletivos de concurso público que no peso lá do barema, a residência ela tem um peso maior do que a pós-graduação comum que a gente aí paga para ter o título de especialista. Vale do conhecimento para incentivar vocês que estão me assistindo a despertar o interesse na residência, ok? E aí, na segunda fase do processo do concurso público, a gente tem a prova de títulos comum também à residência, que ela é a segunda fase para a investidura em um cargo público também. E essa prova de títulos, ela se constitui de uma análise quantitativa também de suas titulações para a elevação da nota dentre os aprovados. E aqui não tem aquela especificidade dos certificados dos títulos que foram acumulados durante a graduação, porque o concurso ele é direcionado a profissionais. Então vão ser os certificados direcionados à sua profissão. Inclusive, geralmente em concurso, eles não pedem as mesmas coisas que a residência pede. Então na residência eles pedem algo direcionado à sua vida como graduando, né? Eventos, projetos. E no concurso eles já vão estar solicitando algo direcionado à sua vida profissional. Tempo de atuação como profissional, especializações, atividades que você já exerceu. E dificilmente eu vi concursos que solicitam atividades referentes a questões realmente da graduação. Podem pedir, são comuns também à residência, mas o foco aqui é a sua vida profissional, porque o concurso é direcionado a ensino superior quando a gente fala da enfermagem, certo? O último processo, né, a terceira e última fase do processo para o concurso, ela é colocada também como esse período de recursos disponibilizados, posterior à fase da prova objetiva, posterior à prova de títulos, para você estar aí colocando, caso você não concorde com a questão, ou até mesmo com a sua nota referente à prova de títulos. Aqui tudo a gente pode mudar a nota com esse processo aqui dos recursos e resultados para a sua possível aprovação posterior a esse processo, certo? Referente aos prós e contras, os prós a gente tem a estabilidade profissional, os direitos assegurados pelo regime jurídico, que tem aí alguns benefícios diferente do profissional ali que vai estar assegurado pela CLT. A gente tem também os benefícios sociais e civis que o profissional ali do cargo público ele vai ter. E como contra, a gente também só vai ter 2 pontos lá como residência, porque como eu falei, eu sou total a favor tanto da residência como do concurso também. Esse é um processo cansativo, né? Então, constantemente lá no meu Instagram, por exemplo, eu vejo alguns dos meus futuros aprovados, alguns dos meus alunos que falam sobre essa questão de ser um processo exaustivo, de se sentirem insuficientes nesse processo. Enfim, o estudo no geral ele pode ser um pouco exaustivo, pode ser um pouco cansativo, e por isso que ali mais na frente a gente vai falar sobre a questão da neurociência, e eu destaco de antemão a importância de um cansaço e principalmente de você ter uma autocompreensão para lidar com esse processo, justamente porque ele é um processo que vai exaurir você até onde ele puder, né? E também temos o segundo ponto ali, que é o trabalho monótono, né? Então, dificilmente não, né? Mas não com constância a gente vê
um concurso que ele tem um processo de ascensão profissional dentro daquele cargo, então às vezes você vai praticar aquela mesma atividade repetidas vezes, né? E aí por isso que a gente tem essa pontuação de um trabalho monótono, certo? E aí quando a gente fala aqui de como eu devo estudar, vamos finalmente adentrar a parte que eu acho mais interessante, que é a questão da neurociência. A gente vai falar sobre alguns pilares do conhecimento que vão auxiliar os seus estudos para concurso e residência, certo? E aí passando aqui, falando especificamente sobre a neurociência, né, que eu gosto de falar que é a ciência do saber, ela pode ser compreendida como um estudo científico direcionada ao sistema nervoso, né, a neurociência, direcionada ao aprendizado. Ela visa compreender as formas de ensino e aprendizagem mais eficazes para o aluno, né? Então, esse estudo científico ali do sistema nervoso, a neurociência, ela pode ser direcionada a várias áreas. Porém, quando a gente direciona esse aprendizado aos estudos, a gente vê aí os pilares que vão trazer a eficácia para os nossos estudos. E aí eu destaco ali embaixo duas teorias do saber que eu gosto muito, me baseio no Instagram, me baseio nos meus estudos e gosto muito de pontuar, que é a pirâmide do conhecimento e a curva do esquecimento. São duas teorias do saber que eu acho muito válidas, qualquer iniciante ou até mesmo estudante em nível avançado tenha para se basear em seus estudos, certo? E aí quando a gente fala sobre a pirâmide do conhecimento, essa pirâmide ela foi criada por William Glasser, né? Essa pirâmide de aprendizagem ela evidencia os níveis de eficácia sobre a retenção de um assunto de acordo com a metodologia utilizada. Então ali na lateral eu coloco essa pirâmide, vocês veem que tem uma porcentagem, né, que essa porcentagem são justamente esses níveis de eficácia que o William Glasser ele traz na sua pirâmide de saber. E a nível hierárquico, ele traz quais são as práticas de estudos que você pode estar colocando em prática de acordo com a eficácia que você pode colocar. Na próxima teoria vocês vão ver que tem algumas controvérsias referente a isso, mas ainda não deixa de ser uma teoria válida para o seu estudo, certo? E aí a gente tem essa pirâmide aqui. Lá no começo a gente tem ler, que teria 10% de nível de eficácia aí referente à retenção do assunto, escutar com 20%, ver com 30%, ver e escutar com 50%, e aqui a gente tem aprendizagem passiva, mais pra frente vamos falar sobre essa diferenciação, e para baixo, que são as aprendizagens ativas, a gente tem conversar, debater, reproduzir, praticar e ensinar aos outros, que aí servem como metodologias ativas do conhecimento que vamos diferenciar mais para frente e que vão ter os maiores níveis de eficácia referente à retenção. E aí quando a gente fala sobre a segunda teoria do saber, que é a curva do esquecimento, ela foi desenvolvida por Hermann Ebbinghaus. Como eu falei, a teoria anterior ela tem algumas questões e nessa outra teoria a gente pode ter esse respaldo, porque quando o William ele falou que aqueles níveis de eficácia são referentes à retenção do assunto, Hermann já chega aqui dizendo, falando que a retenção do assunto não é por tipo de metodologia que você utiliza, mas sim pelas revisões que vocês vão executar, né? Então essa curva de esquecimento, ela alinha fatores da pirâmide de William, que deixou a desejar, quanto ao processo de retenção do conteúdo, que foi justamente o que eu falei. A gente pode usar aqui a pirâmide do conhecimento de William, basicamente sobre como metodologias que a gente pode utilizar de forma eficaz no nosso estudo. Então, metodologias na hora que você estiver ali no processo de aprender, entender o assunto. Mas quando a gente fala sobre retenção do assunto, a gente já passa aqui para a curva do esquecimento de Hermann Ebbinghaus, que é praticamente as revisões que a gente vai estar fazendo de forma espaçada, e aqui eu trago o gráfico de Hermann, que ele coloca quando você deve estar executando essas revisões, né, de acordo com a curva do esquecimento, que é o seu potencial de retenção do conhecimento, de acordo de quantas vezes e de quantos em quantos dias você vai estar vendo aquele assunto. Então ele coloca as revisões mais essenciais para burlar essa curva de esquecimento. Horas depois que você estudou o assunto, 24 horas depois, ou seja, um dia depois, uma semana depois, 7 dias, e um mês depois, basicamente aí os 30 dias. Essa é a curva de esquecimento que você vai estar baseando, pautando a sua eficácia na retenção dos assuntos, ok?
E aqui, quando a gente fala sobre a questão das fases do aprendizado, a gente pode dividir as fases do aprendizado em 3 momentos, certo? O processo de captação, o momento de captação, o momento de retenção e o momento de recuperação do que você tem estudado. Quando a gente fala do primeiro momento, que é o momento da captação, esse é o momento que você entende o conteúdo para poder aprender. Coloco até aqui, né, um PS que entender é diferente de aprender, né? Tem até um professor que eu gosto muito, que mais pra frente vai ter uma citação sobre ele, que ele fala que entender é diferente de aprender, porque na aula você entende, em casa você aprende. Primeiro você tem que entender um assunto, do que ele se trata, para você aprender de como esse assunto funciona. E é justamente esse momento da captação. Você está captando aquela informação para o seu cérebro. Está retendo ele ali pela primeira vez, recebendo aquela informação, aquele insight, certo? Referente à retenção, esse é o momento de consolidação do assunto aprendido, né? Então esse é o momento em que o seu descanso é fundamental. No momento da retenção, você ter uma boa noite de sono, que eu coloco entre parênteses aqui, é fundamental porque ali na sua noite de sono vai ser o momento que o seu cérebro vai passar uma limpa em todos os conhecimentos, em todas as informações que foram inseridas, captadas durante seu dia. Então a retenção é fundamental aqui, o descanso, né? E por isso que eu pontuei lá no começo, falei que destacar que em uma rotina de estudos, o descanso ele é fundamental. E a terceira fase desse processo de aprendizado, a gente tem a recuperação, que aqui justamente a gente traz os conhecimentos, os contextos relacionados à curva do esquecimento, justamente porque é aqui que você irá fidelizar o conteúdo retido, pois todas as informações consolidadas, elas têm um tempo determinado para permanecer na sua memória, né? Então, quando a gente pontuou lá na curva do esquecimento que tem um tempo prévio para aquele conhecimento ficar retido no seu cérebro e depois ele ser esquecido, e por isso você tem que fazer a revisão, justamente por essa base aqui, por esse pilar do aprendizado, que é a recuperação do seu assunto, certo? E aqui, quando a gente fala sobre o aprendizado na prática, até quando a gente falou sobre a questão da pirâmide da aprendizagem de William Glasser, ele tratava sobre métodos passivos e métodos ativos, que naquela época ele dizia ali que era referente à questão da retenção do assunto, mas a gente já desmistificou com Hermann Ebbinghaus na questão da curva do conhecimento, que esses tipos de metodologia, né, essas aprendizagens na prática, não se tratam sobre a questão da retenção, mas sim sobre a questão de como você irá aprender. Então, os métodos passivos e os métodos ativos vão ser divididos em um estudo expositivo e um estudo interativo. O estudo passivo, ele vai ser um estudo expositivo, focado no entendimento do assunto. Já vimos a diferença entre entendimento e aprendizagem, e o protagonista desse processo de estudo é o gerador da informação, seja o professor, seja a aula ou seja o texto PDF que você está estudando. Esse tipo de método ele tem uma baixa eficácia para o aprendizado e consolidação do assunto. Já o método ativo ele é um estudo interativo, tem um foco no entendimento, aprendizado e consolidação da informação que está sendo estudada. Quem protagoniza esse processo de estudo é o aluno, pois é ele ali que, como membro protagonista, vai estar desenvolvendo em sua rede de aprendizado os seus materiais. E nesses materiais a gente tem como exemplo fichamentos, mapas mentais, flashcards, resumos, anotações, enfim. No passivo você recebe a informação, no ativo, além de você receber a informação, você executa os seus próprios materiais para que o seu conhecimento seja baseado nos pilares de conhecimento que você adquiriu e que você possui, pautado também nas dificuldades que você tem, certo? E por isso que são diferenciados. A gente olha aqui para a etimologia da palavra também, gosto muito de usar esse ponto da língua portuguesa, porque você olha para a palavra passivo e ativo, você já vai entender que em uma você não vai estar executando atividade nenhuma, não tem gasto de energia nenhuma, e no ativo você vai estar ali queimando neurônio, certo? Referente à recuperação ativa do conhecimento, então, entendido como se aprende, entendido como são aplicadas metodologias de ensino, a recuperação ativa, e a gente pode associar novamente a curva do esquecimento, é um passo fundamental para a concretização do conhecimento adquirido. Então, para a realização desse processo, é feito as práticas de revisões, pautada também na curva do esquecimento que eu já pontuei.
e tem como base a teoria da curva do esquecimento, né, pontuada, e ela é atrelada à utilização de metodologias ativas do ensino para que assim o processo seja feito de maneira eficaz. Então, no processo das suas revisões pautadas na curva de Ehrman, a recuperação ativa do conhecimento é basicamente recuperação associada a revisões que você vai estar fazendo e ativa do conhecimento porque você vai estar utilizando metodologias ativas para estar ali concretizando o seu conhecimento, certo? E por onde começar a estudar, né? Vamos dividir esse momento em 3 partes. Primeiro, é importante que você tenha um objetivo, seja concurso, seja residência, seja os dois. Qual a instituição que você tem interesse em ingressar, né? É bom dar uma procurada, é bom você ter esse direcionamento. Ok, agora que eu já tenho esse objetivo, né? Essa instituição, eu sei qual é a banca que fica responsável pelas provas, como a gente já viu sobre metodologias ativas, sobre diferenciações no processo da residência e do concurso, é importante que você saiba a banca que vai estar executando a sua prova e você tenha um conhecimento mínimo de como ela tende a cobrar os tipos de questões. Outro ponto também é qual é a média de aprovação, ou seja, qual o mínimo de pontos que eu tenho que ter para ser aprovado nesse processo seletivo. Para isso tem que saber qual é a banca, qual foi a última vez que teve um processo seletivo e tende ali fazer um Sherlock Holmes e buscar qual é o mínimo de conhecimento que você tem que ter e que você precisa fazer no dia da sua prova para estar ali dentro da média para ser aprovado. Segundo ponto, você também precisa compreender como você aprende. Já conhecemos os diferentes tipos de metodologia, então é importante que você escolha uma para estar aplicando o seu estudo, e isso você faz por meio de testes. Então conheça as metodologias de ensino, já conhecemos. Diferencie o ensino passivo do ativo, já conhecemos também. E aí você precisa ter isso na sua mente. E caso você tenha alguma dificuldade, teste as metodologias ativas do conhecimento para encontrar uma que se encaixe com você. Como eu falei, aqui é na base do teste. Além de, você deve buscar um direcionamento. Então, encontre bons materiais de estudos, cursos, livros. Tenha um plano de estudo. É fundamental que você tenha esse direcionamento adequado. E aí o plano de estudos ele surge como um processo fundamental para estar te dando esse direcionamento. Além de você estar podendo alinhar o conteúdo com um direcionamento. Ou seja, tenho bons materiais, tenho um plano de estudos que me direciona em meus estudos. Aqui, para poder finalizar, eu pontuo o Enferigo nos estudos, né? Trago materiais que eu tenho aqui disponibilizados aos meus alunos. Vocês podem estar conferindo esses 4 materiais e além de outros que eu tenho lá no meu Instagram. Então, nós temos kit de planners para vocês estar planejando e se planejando, né? Eu acho fundamental a questão do planejamento. Temos e-book para início nos estudos, né? E-book aluno nota 10. Temos checklist de títulos para você estar se preparando para a prova de títulos, que eu acho fundamental também. E temos também o plano de estudos, que é aqui o carro-chefe lá do meu Instagram, que é justamente para trazer direcionamento aos meus alunos, a quem me segue. Lá no meu Instagram você vai estar encontrando direcionamento para sua aprovação. Então, somente no Enferigo você pode ter um plano de estudos personalizado, que, como eu falei, é o carro-chefe do meu Instagram. Ele é feito exclusivamente de acordo com o seu objetivo e o plano de estudo ele vai ser direcionado do iniciante ao avançado, independente de onde você encontra. Se você tiver um objetivo ou não, se você quer ter uma base ou você já tem um conteúdo programático que você quer se direcionar, a gente faz o plano de estudos direcionado ao que você precisa. Aqui o foco é você, as suas pessoalidades e os seus estudos, né? Então, como eu já pontuei, dos conteúdos mais básicos ao avançado, de acordo com o edital dos seus sonhos, caso você o tenha. Tem um printzinho aqui lá do feed do meu Instagram, caso você queira ter um pouco de conhecimento sobre. Trago aqui feedback de alguns alunos, trago 2 em específicos, que foram um dos últimos que fizeram a encomenda dos planos de estudos. Então, caso você queira dar uma olhada, dá um pause aí no vídeo e confere, porque vale a pena. E é isso, gente. Caso você tenha alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem lá no meu perfil oficial Enferigor, que eu vou responder todo mundo. E finalizo essa palestra com essa frase maravilhosa. Lá no começo eu falei sobre um professor que eu admiro e que eu gosto muito dos meus estudos, que é o professor Pierre, né? O seu nome completo é Pierre de Logis Piazzi, né? Ele é, eu acho que um dos carros-chefes, é um dos maiorais aí referente ao conhecimento para estudos, metodologias ativas, neurociência,
A Ciência do Saber, e ele tem essa frase aqui que eu levo para minha vida, que um estudo não é questão de quantidade, mas de qualidade. Você não deve estudar mais, você deve estudar melhor. E é justamente isso que eu pontuo. Você não precisa estudar mais, você precisa estudar direito. E é justamente por isso que eu trouxe essa palestra para vocês. E espero de verdade que aqui no CONENF, o Congresso Nacional da Enfermagem, eu tenha feito um diferencial para você, enfermeiro, acadêmico de enfermagem, que está buscando um diferencial para a sua aprovação, certo? Para a sua vida profissional. Então, muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite, agradeço ao Diego por ter me dado esse momento para estar pontuando sobre algumas questões de estudo, enfim, o meu foco, né, o meu direcionamento no empreendedorismo, certo? Caso você tenha alguma dúvida, me mande uma mensagem lá no Instagram, irei responder todo mundo. E é isso. Um bom evento para vocês, um beijo, foco na aprovação, vamos botar direcionamento nesse estudo e qualquer coisa é só me chamar lá. Tchau e bom evento para vocês. Muito obrigado, gente.